Agora vamos falar de escalas termométricas. Escalas termométricas servem basicamente para determinar se um corpo está quente ou frio. Vamos resumir a explicação nisso. Existem três tipos de escalas. A escala Celsius, que é a usada aqui no Brasil. A escala Fahrenheit, que vai ser usada normalmente nos Estados Unidos. E a escala Kelvin, que é uma escala usada mais cientificamente e que faz parte do sistema internacional. Essas três escalas possuem valores diferentes, por isso nós precisamos equivaler uma com a outra. Então, quando estiver em 0 graus Celsius, isso será igual a 32 graus Fahrenheit, que será igual a 273 graus Kelvin. Essas três temperaturas vão ser equivalentes ao ponto de fusão do gelo. Quando estiver em 100 graus Celsius, ou estiver em 212 graus Fahrenheit, ou 373 graus Kelvin, significa que é o ponto de ebulição da água, ou seja, quando a água começar a ferver. Isso em relação ao mar. Então, para fazer a conversão de Celsius para Kelvin ou de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, nós vamos precisar de algumas fórmulas. Basicamente uma fórmula, mas vamos lá. Para resumir, o que é que vai ser feito? A primeira coisa que deve ser feita é você tem que medir, você tem que tirar a diferença da temperatura que você quer calcular, ou seja, por exemplo, eu quero saber 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius vai ser quantos graus Fahrenheit? Então, eu tenho que colocar a temperatura que eu quero, menos zero, que obviamente vai ser ela, mas vamos colocar aqui. Então, a temperatura que eu quero, menos zero, sobre o ponto de ebulição da água, respectivo. Vamos aqui em graus Celsius aqui, 100 menos zero. Então, sobre isso. Então, basicamente, o que é que vai ser calculado? Esse aqui menos esse, sobre esse menos esse. Então, vai ser isso em relação a todos. Tanto aos Celsius, que vai ser a temperatura em Celsius que eu quero menos zero, e a temperatura o ponto de ebulição da água menos o ponto de ebulição do gelo. Da mesma forma, Fahrenheit vai ser a temperatura, vai ser o que eu quero menos o zero, no caso que seria dele, que é o 32, zero, a temperatura que eu quero menos o 32, sobre o ponto de ebulição da água em Fahrenheit menos o ponto de fusão do gelo, de Kelvin da mesma maneira. A temperatura que eu quero calcular menos o ponto de fusão do gelo sobre o ponto de ebulição da água menos o ponto de ebulição do gelo. Só que isso aqui é um pouco maçante. Então, para resumir, o que é que acontece? Se a temperatura que eu quero menos zero, vai dar a temperatura que eu quero. Então, eu já resumo aqui, ó. OC, apenas isso. Vai ficar apenas o OC aqui. E depois que você fizer aqui, 100 menos zero vai dar 100. E 212 menos 32 vai ser igual a... 212 menos 32 vai ser igual a 180. Então aqui vai ser igual a 180. E 373 menos 273 vai ser igual a 100. E aqui também é 100. Então, como nós estamos falando equivalências aqui, o que é que vai acontecer? A gente pode simplificar todos aqui. A gente pode simplificar todos os três bases aqui por 20. Então, 100 dividido por 20, 5. 180 dividido por 20, 9. E 100 dividido por 5, 5. Então, como é que vai acabar ficando as fórmulas? A temperatura que eu quero em graus Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura que eu quero em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que vai ser igual à temperatura que eu quero em Kelvin menos 273 sobre 5. Agora, para reforçar isso, que eu sei que isso é um pouco complicado, vamos para as questões. Vamos lá. Transformando a temperatura de 20 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquelas fórmulas que a gente acabou de simplificar. Vamos trazer elas para cá. Então, vamos lá. Essa fórmula aqui, esquece ela. A gente vai usar essa aqui, porque está mais simplificado. Vai dar o mesmo valor.
Então vamos só substituir, vamos ver o que a questão está pedindo. Ó, ela está pedindo para transformar 20 graus Celsius para Fahrenheit e em seguida converter ele para Kelvin. Então vamos copiar essa fórmula aqui. 0C sobre 5 igual a 0F menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Lembre, isso aqui é o que eu quero, certo? Aqui falando em graus Celsius, ele já me deu o valor que ele quer. Então vamos substituir aqui, ó. Ele quer saber 25, certo? Ele quer saber 25 graus Celsius. Vai ser igual a conta em cada um aqui, ok? Vamos fazer por partes aqui. Primeiro vamos fazer esses dois aqui. E depois vamos pegar esse com esse. Vamos lá. Vamos transformar primeiro para Fahrenheit. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar só essa parte aqui, ó. Vai ficar apenas 25 sobre 5 é igual a 0 Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então vamos lá. Já vamos resolver logo isso aqui, ó. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. Que vai ser igual a, repete tudo aqui, 0, que é a temperatura de Fahrenheit que eu quero saber, menos 32 sobre 9. Esse 9 aqui está dividindo, a gente vai passar ele para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 9 vezes 5, 45. 45 igual a 0F menos 32. Esse 32 está aqui, a gente vai passar ele para o outro lado. Aqui ele tá com sinal negativo, então ele vai passar para o outro lado positivo. Então vai ser 45 mais 32 vai ser igual a temperatura que eu quero saber. 45 mais 32 é igual a 77. 77. Então qual é a temperatura? Então, convertendo esses 25 graus aqui para Fahrenheit vai ser igual a 75 graus Fahrenheit. Achamos o primeiro resultado. Tá. Agora vamos fazer aqui vamos transformar esses 25 para Kelvin para ver como é que vai ficar. Então vamos repetir isso aqui para não ficar meio confuso. Vai ficar os 25, que é o que eu quero saber, sobre 5, que vai ser igual a o K, que é o que eu quero saber, a temperatura que eu quero saber em Kelvin, menos 273 sobre 5. Da mesma forma, já vamos simplificar aqui. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Esse 5 está dividindo aqui, então vamos passar ele para o outro lado multiplicando. 5 vezes 5, 25. 25 é igual a K menos 273. Esse 273 aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, 25 mais 273 vai ser igual a 298. O K estava do outro lado da igualdade, então K é igual a 298. Então, o que é esse 298? É 25 graus Celsius são igual a 298 graus Fahrenheit. Então, achamos o resultado da questão, que é 77 graus Fahrenheit e 298 graus Kelvin. Vamos para a próxima questão. Ao nível do mar, um termômetro de gás com volume constante indica as pressões correspondentes a 80 cm de Hg e 100 cm e 160 cm de Hg, respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius. Qual é a pressão indicada por esse termômetro? Então, o que é que a questão quer saber? Então, o que é que a questão está pedindo? O que é que ela informa, na verdade? Que, primeiramente, esse Hg aqui é do elemento mercúrio. Então, são 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio. Você não precisa saber disso para resolver a questão, mas é uma informação válida. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que 80 centímetros de mercúrio vai equivaler à temperatura do gelo fundente. E 160 centímetros de mercúrio vai equivaler ao ponto de ebulição da água. Como ele quer saber em Celsius, e a gente sabe que o gelo fundente no Celsius é igual a 0, então esses 80 aqui vai ser igual a 0. E se está falando que o ponto de ebulição da água, no caso do mercúrio, vai ser igual a 160 centímetros, então aqui vai ser 160. E como nós queremos em graus Celsius, o que é que nós vamos fazer? Qual é o ponto em Celsius? 100 graus. A água ferve a 100 graus em Celsius. Então, aqui Celsius e aqui o mercúrio. Então, se no início do vídeo, o que foi que a gente fez? A gente deu aquela resumida na fórmula, que a gente também vai fazer isso.
a questão pede 20 graus, então 20 graus Celsius aqui, e aqui eu não sei o valor, então aqui eu vou chamar de temperatura do mercúrio, TM, ok? Então o que é que tem que ser feito? Tem que ser, a gente tem que TM menos 80 sobre o 160 aqui, que é o ponto de ebulição da água, menos os 80, que vai ser 160 menos 80. Isso aqui vai ser igual à fórmula do Celsius. Então vai ser igual a o 20 menos 0 sobre 100 menos 0. Agora vamos lá. Vamos repetir aqui. TM menos 80 sobre 160 menos 80, 80. Vai ser igual a 20 menos 0, 20. 100 menos 0, 100. Ok? Aí vindo para cá, porque a folha já está acabando, vamos para cá. Então o que foi que aconteceu? Aqui ficou TM menos 80 sobre 80 e 20 sobre 100. 20 sobre 100 a gente pode simplificar. A gente, como os dois números são divisíveis por 2, a gente pode dividir os dois por 20 aqui tranquilamente. Vamos repetir essa primeira parte aqui. TM menos 80 sobre 80. Vai ser igual a 20 dividido por 20, 1. 100 dividido por 20 vai ser igual a 5. Então, 1/5. Esse 80 está aqui dividindo, a gente vai passar ele para o outro lado multiplicando. Então, vamos lá. Vai ficar TM menos 80 vai ser igual a 80 vezes 1, 80, dividido por 5. TM menos 80 vai ser igual a 80 dividido por 5 vai ser igual a 16. Esse 80 está aqui diminuindo com letras, então a gente vai passar ele para o outro lado para ficar com os números. Então TM vai ser igual a 16, ele estava aqui negativo, ele passa para o outro lado positivo, mais 80. TM igual a 16 mais 80, 96. Então, qual é a pressão indicada por esse termômetro? 96. Esse é o resultado da questão.